Deixa eu trazer derivativo pro Brasil. Cara, se 20% do mercado de derivativo do mundo migrar pro Brasil... Se 1%, velho. Não, eu tô falando 20%, ela paga a MP inteira. Ela paga os 30 bi. Rápido e rapidamente. Não, mas a parte de cortar a isenção não vai aumentar a arrecadação, vai diminuir a arrecadação. As empresas nacionais vão fechar. Curva de LAFA é básico. Você prefere dar 17 a Janja ou 5 a, como é um P2P desse aí, Alan? Hein? Você vai querer dar 5 a Alan, não é isso ou não? Não, e você vê isso aí, né? Essa burocracia nos Estados Unidos simplesmente acabou com o mercado americano, né? Então os Estados Unidos extremamente inovador no cripto, a gente tá falando de mineração, a gente tá falando de novas empresas. Reserva estratégica. O governo brasileiro já vendeu mais de 20 mil bitcoins. Não, mas eu tô falando assim, que não foi isso, né? A burocracia. Como? Americano. Não, o governo brasileiro já vendeu mais de 20 mil bitcoins. Tem uma norma do Conselho Nacional de Justiça, sem nenhum respaldo legal, que diz que a orientação para todos os judiciários do Brasil é vender bitcoin de apreensão. Você tá em sua casa, o cara broca, ele dá uns pau à pressão, ou acha a palavra em algum lugar, a ordem é vender seu bitcoin. Aí daqui a 15, 20 anos o judiciário vai dizer que você é inocente, ele vai devolver seu bitcoin? Ele vai devolver 1000 vezes, 5.000 vezes o valor? Precatório. Ele vai devolver picanha. Não, pô, ele vai devolver o valor em real, não é isso? E precatório. Sim, em real. Precatório em real do que vendeu a porra, não é isso? Eu queria era o Bitcoin. Isso, inclusive, cria um passivo. Porque você vai lá, contrata um escritório de um amigo, de um parente de alguém, não é isso? De um tribunal superior, e vai conseguir a porra da decisão dando metade do dinheiro ou não vai? O Estado brasileiro vai ter que pagar uma merda dessa? Isso é uma ação que destrói riqueza pública e privada. Mas você pega assim, o país, porra, o Estados Unidos, em gerações, décadas, não é isso? E você pega os Estados Unidos, ele foi assim, acabou com a inovação dos Estados Unidos, tudo começou lá, em relação a criptomoedas, e aí você simplesmente acabou com toda a inovação, as grandes corretoras foram pra China, Binance e várias outras, e você travou todo o mercado americano, que agora tá voltando, né, graças ao Trump. Então eu vejo assim, que Mas quem quebrou a FTX foi a Binance. A Binance sempre foi, inclusive o CZ, ele tem parentes que são alta cúpula do exército e do Partido Comunista Chinês. Ele nunca saiu dos Estados Unidos, a Binance começou já, os donos da Binance são intimamente ligados à China, velho. Não, o que eu tô querendo dizer é que Foi ele que fudeu, foi ele que quebrou a FTX, que era do vagabundo, pelo menos o Testa. O pai e a mãe eram íntimos de Obama, dessa galera toda. Mas o que eu tô querendo dizer é que tinha 80%. Não era o cara que era rico com 80% da moeda dele? Esse cara? Isso, como é o nome? Não, o pai e a mãe dele eram caras do topo do Partido Democrata. Tipo assim, a menina que ele comia, que a galera toda comia, não é isso? A Caroline Anderson, não é isso? Não tinha que ela fazia orgia com a porra toda lá, não é? Essa menina também era filha de um cara que, tipo assim, eram todos caras do CVM de lá. Tipo assim, pegava o filho do cara que era de conselheiro da CVM, da SEC americana. Isso, pra botar no conselho do negócio, pra botar na orgia, droga, a porra toda, ganhar todo mundo milionário, exatamente. E fala de doação de campanha, né? Os caras não quebraram o cara, os caras quebraram o negócio é esquisito. A FTX foi mensalão craniano. Então... Biden ganhou a eleição. O cara que doou pra maioria dos Então o CZ tava certo. Nessa daí ele tava certo. Não, nessa. É isso. O democrata pisou no pé do chinês, o chinês foi lá e retaliou a uma coisa que ia doer, que era não só dos Estados Unidos, mas da patota que tava no poder, não é isso ou não? É porque assim, o cara tem 80% do negócio e dizer que é rico, 80% do negócio que é só dele é estranho, né? Não. É como se, meu carro vale $1 bilhão, tá, amigo? 80% é meu. Né? O carro 80% é meu, 20% é de vocês. Mas compre. Não, mas eles fizeram reserva fracionária de Bitcoin, porra. Claro. O cara negociava Bitcoin que não existia. Você vende a 1%. Não, né? Foi um prejuízo do caralho. Tipo assim, o cara eram ladrões mesmo, da pior espécie. E o CZ tava comprado. O CZ tinha skin the game nesse caso. Ele tava comprado na porra dessa Não, moeda. ele era sócio de algumas. Ele nunca foi sócio da FTX. Ele era sócio. Não, ele tava comprado na moeda. Tem moedas que ele tinha exposição, que eram controladas politicamente pela FTX. Isso. Não. Mas olha só, então... Aí ele chegou e quando a porra deu merda, ele disse assim, rapaz, eu compro sua base de clientes. Aí na hora que o cara teve acesso à documentação, aí ele meteu, não vou comprar não, de graça, essa porra é cara. Aí todo mundo... Aí a porra virou porra, não é isso não. A base de cliente era a seguinte, eu tinha 20%, vocês tinham... Eu tinha 80%, vocês três tinham 20%. Não, mas essa moeda não era nem... Essa moeda não era nem 10% do negócio. Eles tinham, por exemplo, tinha um token chamado Bolsonaro 2018 lá. Se Bolsonaro ganha, você não estava falando de derivativos, é um derivativo que se Bolsonaro ganhar, paga 1, se Bolsonaro perder, vale 0. Tinha Bolsonaro 2022, se Bolsonaro ganhar, vale 1, se Bolsonaro não ganhar, vale 0. As apostas de morte vão começar assim. Se tivesse uma corretora dessa, tivesse Lula, se Lula se reeleger ano que vem, aí teria lá, Lula 2030, se ele ainda é presidente de 2030, pode ser morte, impeachment ou renúncia, não é isso? Aí pode ter um alvo na cabeça. Pois é, se 1 milhão de pessoas apostarem R$1.000 numa porra dessa, dá quanto? É isso. Até o cara mesmo pega o dinheiro e vai embora, não é isso? É isso. Por isso que é perigoso, nesse ponto. Agora você pega, como é que chama, a regulação americana, né, do Fed e do próprio governo americano, ela acabou com a inovação nos Estados Unidos. Aconteceu a mesma coisa no Brasil em relação às criptomoedas, e eu acredito que esse seria o último tiro
Porque... Não, os Estados Unidos tá tendo inovação pra caralho. Mas não, eu tô falando agora com o Trump. Sim. Agora, no Brasil. agora eu tô querendo que o Brasil, com essa MP, iria ser o último tiro e É porque acabar. ela, Você baixa o ela mata a aplicativo. localização. Porque é o seguinte, não tem interesse nenhum para empresas virem para o Brasil e ficarem instaladas aqui. Você pode ficar na internet. E é isso que o Marcos Pinto não entende. É isso que ele precisa explicar para ele claramente. Não tem mercado imobiliário brasileiro não, porra. Se a bolsa triplicar, ainda tá perdendo em dólar nominal, porra. Não. A bolsa brasileira não existe, Eu tô falando de localização. Por quê? Eu tô falando de localização de empresas no Brasil. Se eu mato a isenção, eu mato o mercado. Eu mato o mercado que não está regulado ainda. O pior é isso, né? Não, eles estão ameaçando derrubar os sites na internet. Não, Se ninguém soubesse que é VPN. É muito doido desse negócio. É muito doido esse negócio porque o próprio governo, agora o governo, no caso do Banco Central, ele está terminando a regulação para dizer como as empresas podem ficar no Brasil. Como as empresas vão ficar no Brasil. E a gente está nesse processo que deve sair até outubro, novembro. E agora, no meio desse negócio, eu tô tributando antes das empresas Talvez chegarem. seja melhor esses caras loucura tributar essa porra mesmo, acabar logo esse país. O melhor da reserva estratégica de Bitcoin também era melhor, na minha opinião, uma reserva estratégica do que ficar vendendo Bitcoin dos caras inocentes. Agora, se não Que joga pelo menos fica pelo menos lá, né? Fica pelo menos guardado lá. Não, e não precisava ficar na mão de ninguém do governo. Existem entidades reguladas. Não tem entidade regulada, não tem ETF no Brasil. Não podia a previsão legal mandar esses bitcoins ser custodiados por entidades que sejam autorizadas pela CVM, porra? Que é negociado em bolsa, porra? Ou não? Eu não quis. Isso não existe? Não. Eu não quis interromper porque interromper o Renato, né, perde a graça, né? E eu sou muito tedioso, né? Então, a estrela aqui é o Renato. Mas só para comentar um pouco os diversos temas, assim, uma palavra muito geral, né? Primeiro essa questão da disputa aí de narrativa, né, que você colocou, Roberto, sobre verdade e essa emergência aí de fake news, enfim. Eu acho que a gente ainda não sabe lidar, né, com essa diversidade de fontes de informação que a gente tem hoje em dia, né? Mas eu acho que se você consultar uma pessoa hoje na rua, né, em qualquer lugar, acho que no Brasil, nos Estados Unidos, as pessoas vão apreciar que elas têm diversas formas de se informar, né? Então você tem, acho que jornalistas bons, jornalistas ruins, né? Tem gente que faz ótimas matérias, né? A Piauí mesmo escreveu uma boa matéria sobre um banco, eu não vou dar nome, né? Mas eu li a matéria. Um banco, né? Com muitos dados, enfim, sobre o que está acontecendo e tal. Então tem gente séria, tem gente que investiga, que vai atrás. Mas eu acho que essa pressão diária, né, para também produzir conteúdo fica criando, e essa disputa por território, né, com aplicativo de mensagem instantânea e tudo mais, né. Ao mesmo tempo, você tem a facilidade, né, desses novos recursos, dessas novas ferramentas, até para tomada de decisão. A gente estava conversando aqui dessa questão da negociação de paz lá nos Estados Unidos, né? O próprio termo, né, era, se eu não me engano, era pursuing peace, né? Ou seja, tá no gerúndio, né? Não acabou, né? Tá no gerúndio, né? Até o nome do encontro. Procurando, né? Em busca de, né? Em busca de. E então, assim, eu acho que tem muito ruído, né? Você vê muito ruído e pouco conteúdo, né? Esse eu acho que é um problema, mas aquela coisa, né? O mercado das ideias tende a filtrar essas coisas, né? Por isso você tem que se informar por vários meios, né? Eu tenho um pouco essa visão.